We are now, somos agora live, a live. É a véspera de Shabbat. Um Shabbat especial. E tem um nome especial. Shabbat Bereshit. Bereshit significa no início. E a palavra Bereshit no início é a primeira palavra da Bíblia da Torá. Ou seja, vai ser justo nesse sábado agora que reiniciamos o estudo e a leitura da Bíblia desde o início e vamos terminar ela na festa do Simchat Torah, alegria da Torá, que vai ser o ano que vem. Ou seja, é um Shabbat do início. E há um dito de nossos rebes, que é um Shabbat tão importante, que da maneira como que a gente se coloca durante esse sábado, assim vai o ano inteiro. Porque o início é super importante e devemos realmente extrair dessa leitura, desse início, uma atitude positiva, uma energia positiva que vai durar para o ano inteiro. Isso é Bereshit, o início. É interessante que durante essa leitura nós vamos estudar e ler bastante sobre a vida de Adão. Adão e Eva. Adão foi o primeiro homem criado nas mãos do próprio Deus. Assim lemos na leitura da Torá dessa semana. Adão, alguém criado nas mãos do Deus mesmo. E todos nós somos descendentes daquele grande homem chamado Adão. Isso é o início. E a Torá termina sobre a vida do Moisés. Ou seja, desde o primeiro homem criado até o primeiro líder que nós tivemos, que é Moisés, que é considerado o primeiro líder, é o início da Bíblia e também no término da Bíblia. A Bíblia termina, os 5 livros de Moisés, aliás, terminam sobre a vida de Moisés. E agora temos uma oportunidade de estudar a diferença tanto do Adão, entre Adão e Moisés. Ambos grandes pessoas. Adão, o primeiro homem criado. Moisés, o primeiro líder. Vamos começar com a vida de Moisés. É interessante, quando olhamos os últimos versículos da Bíblia, dos 5 livros de Moisés, sobre a grandeza de Moisés, a Torá está cheio de louvores sobre a grandeza de Moisés. E diz o seguinte: Moisés era um servo de Deus. E nunca tivemos um profeta, alguém que conheceu Deus face a face. Imagina, falar, conhecer Deus e se conectar com Deus face a face. Por isso que nem fala Maimonides, não somente que nós nunca tivemos, nós nunca também vamos ter um líder que nem Moisés. O nível de profecia de Moisés era algo extraordinário. Não era comum, nunca existia e nunca vai existir. Mas sobre esses últimos versículos, há uma discussão no Talmud. Quem que escreveu de fato esses versículos? Imagina o seguinte: o próprio Moisés, que escreveu o resto da Bíblia, o resto da Torá, é ele mesmo que escreve, e nunca vamos ter alguém nessa grandeza de Moisés, que ele é um servo de Deus, que conheceu Deus face a face. Faz sentido que Moisés ia escrever isso sobre si? Moisés escrever sobre sua grandeza? Por isso encontramos no Talmud uma discussão. Temos uma opinião de Rabi Yehuda. Diz Rabi Yehuda o seguinte: não foi Moisés que escreveu esses últimos versículos. Foram escritos pelo discípulo de Moisés, o próximo líder, quem que substituía Moisés. O nome dele era Yehoshua. Yehoshua que escreveu esses últimos versículos
sobre a vida de seu mestre, sobre Moisés. Mas temos uma outra opinião. Pelo Rabi Shimon. E Rabi Shimon diz, não foi Moisés que escreveu. Mas Moisés escreveu esses versículos, a palavra do Deus, que Deus mandou ele escrever exatamente assim. Moisés escreveu como lágrimas em seus olhos. Moisés que escreveu sobre sua grandeza, mas escreveu isso aqui como lágrimas em seus olhos. E logo veio a pergunta, por que essas lágrimas? Afinal das contas, Moisés viveu uma vida 120 anos. E tinha uma vida muito rica. Aliás, o mais rica possível. Audiências e conversas com Deus tão comuns. E sem sonhos, sem nada. Pé a pé, boca a boca, diz o versículo. Face a face, que Moisés conversava com Deus. E por que essa tristeza? Se Deus mandou ele escrever esses versículos, devia escrever isso aqui com um sorriso. E a resposta é o seguinte. Não eram dores de tristeza, não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de dor. Moisés, o homem mais humilde na face da terra, Moisés, tão humilde, o homem que o versículo diz que ele era mais humilde na face da terra, ele tinha que escrever essas palavras sobre si. Para ele isso era muito difícil. Não é confortável para qualquer pessoa escrever o discurso fúnebre que vão fazer após os seus 120 anos. Para Moisés escrever sobre sua grandeza, isso era muito doloroso. Fugiu disso a vida inteira. Tudo bem, Deus mandou. Mas, diz o Talmud, ele escreveu com lágrimas de dor. Olha para onde que eu cheguei, que eu tenho que escrever sobre minha grandeza. Conheci uma pessoa de 90 e alguns anos que construiu uma família super bonita. E quando fez 90 anos, avisou a família o seguinte, que obviamente ninguém vive eternamente, mas ela não tem medo e receio nenhum de morrer. Porque tudo que ela pediu de Deus, Deus realmente deu a ela. Pediu uma família. Falei, que família bonita que eu tenho. Pediu netos e bisnetos e tataranetos que seguem o caminho de Deus. Falei, isso está acontecendo. Sou uma pessoa muito realizada. Dinheiro? Nunca pedi dinheiro para Deus. Por isso, estou muito bem. Moisés era um homem muito feliz. Mas quando ele precisava escrever louvores sobre si, a humildade profunda de Moisés não conseguiu aceitar isso aqui com facilidade. Sentiu muita dificuldade. Diz o Talmud, ele escreveu essas palavras que Deus lhe mandou escrever, mas com lágrimas. Quando pegamos em contrapartida a vida do Adão, aqui percebemos o lado oposto. Adão, criado pelas mãos de Deus, era mais inteligente do que os anjos. Assim encontramos nos livros sagrados. Mas ele caiu naquele pecado que estudamos no porção semanal da nossa semana. Árvore de conhecimento. Comeu da fruta proibida. Mas isso não era o maior problema dele. Cada um pode cair no pecado.
Cair do pecado é uma fraqueza humana. Pecar é humano. E quem criou esse conceito dessa fraqueza? Isso é o próprio Deus. Nos criou assim que há uma possibilidade de cair. Mas a grande dificuldade de Adão é que ele não sabia o que fazer com o seu pecado. Lhe faltou humildade. Em vez dele enfrentar a sua situação, perceber que ele falhou e pedir desculpas para Deus e dar um novo início à sua vida, Adão se escondeu. E quando Adão se esconde, quem que ele culpa? Ele diz, a mulher que você me deu, assim que ele diz para Deus. Ela é grande culpado. E desde aquele tempo, todos os homens usam esse argumento. A mulher que você me deu, a outra está culpada. Mas Deus não aceitou isso aqui. E falou para Adão, Aieca, onde que você está? Você está se escondendo? Você está se escondendo achando que você não tem culpa? Você não tem a humildade de enfrentar a tua situação? Isso é o pior do que o próprio pecado, porque o pecado ainda dá para resolver. Mas teu orgulho, isso é um desastre. E aqui temos dois polos, dois extremos. Moisés, humilde de tal forma que ele escreve sobre si com lágrimas. Adão, com a falta de humildade, não consegue nem falar as palavras eu errei. Eu errei não é parte das opções que Adão tem. Ele se acha o máximo. E para entender isso aqui, é uma historinha racídica pequena. O terceiro Rebbe do Chabad, cujo nome era Tzemach Tzedek, ele era um neto do autor do Tanya, que vocês conhecem tanto, porque menciona Balatanya quase em todas as nossas conversas. A mãe, que era a filha do autor do Tanya, faleceu muito jovem, de tal forma que o menino com menos de 3 anos foi adotado pelo seu avô e foi educado pelo seu avô, autor do Tanya. Quando ele fez 3 anos, fizeram uma festa, corte do cabelo, como que é conhecido, e depois seu avô, autor do Tanya, contratou um professor para a criança. Conforme o costume, ensinou a criança do terceiro livro do Moisés, chamado Levíticos, onde está escrito que Deus chamou Moisés. Em palavra, é Vayikra. Aquele Aleph, a letra Aleph da palavra Vayikra, é uma letra pequena. E a criança perguntou para seu avô por que esse Aleph é pequeno. Nós sabemos que na Bíblia tem 3 tamanhos de letras. A grande maioria da Bíblia está escrito como letras chamadas médias. Letras médias. Mas de vez em quando tem uma letra grande, de vez em quando tem uma letra muito pequena, muito diminuída. Deus chamou Moisés, está escrito como Aleph pequeno. Letra A diminuído. E a criança com 3 anos pergunta para seu avô por que Moisés chamou Deus. Está escrito um Aleph, a letra A pequena. E seu avô lhe respondeu, encontramos um Aleph pequeno com Moisés, mas quando se trata sobre Adão, o primeiro homem, ali tem um Aleph, letra A, super grande. E diz o avô para o neto, a diferença é o seguinte, Moisés era o homem mais humilde na face da terra. Por isso, para demonstrar a sua grandeza, ele sempre se diminuiu, se recolheu. A Torá escreve a letra Aleph, a letra A em hebraico diminuído, indicando a sua humildade. Adão era uma pessoa com muito orgulho. Se achou o máximo. Por isso, para demonstrar isso, a Torá escreve o Aleph do Adão, a letra A do Adão, com o Aleph com A maiúsculo. Enorme. Mas saiba, diz o avô para o neto, a sua grandeza foi a sua derrota. Porque quando uma pessoa não sabe
se diminuir, ter humildade e dizer, eu errei, o que eu faço agora? Vamos aprender. Se o homem sabe que ele é perfeito, que ele nunca é, ele se esconde atrás de todo e qualquer motivo, mas para não admitir as suas falhas e pecados, isso é o início de uma grande descida. Com isso entendemos a diferença entre Adão e Moisés. E a escolha sempre é nossa. Tem pessoas que, infelizmente, seguem a linha do Adão, mas não é um caminho alegre, não leva à felicidade. Mas tem pessoas que aprendem de Moisés, de ser o mais humilde na face da terra, perante toda e qualquer pessoa. Podemos e devemos achar motivos, porque aprender dele se tornar humilde perante ele. Até se tornar um aluno dele. Isso é o caminho para sucesso, o caminho para a grandeza, o caminho de Moisés. É bom notar que, mais uma vez, mencionar o autor do Tânia, ele diz que cada um de nós tem um pequeno Moisés dentro dele. Tem uma faísca de Moisés dentro de cada um de nós, que nos fala, seja humilde, aprende, recebe e se torna crente. Porque espiritualmente, se alguém está cheio de si, se acha o máximo, não aprende, quando não tem crescimento, é o início de uma descida. Mas nós somos diferentes. Grandes que nós somos, fomos criados grandes, que está escrito na nossa leitura, na imagem da semelhança de Deus, e grandes continuaremos. E se erramos, vamos ter humildade suficiente para corrigir e começar de novo. Desejo a todos um Shabbat muito feliz, um Shabbat com muita energia positiva e com muita humildade. Vamos vencer todas as nossas dificuldades e assim realmente vamos se tornar recipientes. Isso que é a ideia, se tornar recipientes para uma iluminação divina que nos vamos cada vez mais em frente e cada vez mais besimcha, mais alegre. Shabbat shalom a todos e vamos que vamos. Shabbat shalom.